Antes de mais, queria agradecer ao MIRI e particularmente na pessoa da Manuela Matos Monteiro pelo convite para virmos aqui apresentar este projeto. Vou fazer uma breve introdução. Este projeto chama-se da abstração ou ocupação em demasia com o objeto. É um projeto curatorial no qual são implicados 15 artistas, a maior parte do Porto e Lisboa, um português que vive na Suécia, o João Leonardo, uma artista russa que vive em Viena, a Darja, depois a Silvana, que também vive em Lisboa, e todos os restantes, tanto quanto me é dado saber, vivem no Porto. Bom, e João Tabarro, que vive em Lisboa. Então, este projeto é um projeto curatorial que nasceu de um livro que eu estava a ler. Fui eu que concebi este projeto, sou curadora do projeto. Eu estava a rever um livro do qual gosto muito, A História da Loucura, de um autor que é um dos meus autores favoritos, Michel Foucault, e numa das passagens há um autor, um psiquiatra do século XVIII, que está a fazer o diagnóstico de um louco e diz que ele ficou louco, aliás, como a maior parte das pessoas podem ficar, porque se preocupou em demasia com um objeto. E eu achei uma boa metáfora do campo da arte, sobretudo de uma falsa questão, que é a relação abstração, figuração, de outra questão que é a abstração relacionada com um problema filosófico, as palavras e as coisas. Depois, outro problema falso da história da arte, a relação entre o objeto e o conceito. E tomei como ponto de partida exatamente isto, um enunciado curatorial que é quase um paradoxo, aparentemente um paradoxo, que é da abstração e depois, entre parênteses, ou ocupação em demasia com o objeto. Portanto, a ocupação em demasia com o objeto pode ser um ato que conduz à abstração, exatamente do objeto, e, portanto, teoricamente pode aparecer como uma falsa questão. Bom, então, como devido à minha formação, e só posso tomar como ponto de partida isso mesmo, aquilo que sei mais ou menos, desenvolvi um projeto que pela primeira vez decidi sair um bocadinho daqueles enunciados habituais da curadoria e decidi tomar o ato da escrita, o projeto curatorial, como um exercício de escrita. E, portanto, retomar dois autores, o Marcel Duchamp e o Gilles Deleuze, da filosofia, um filósofo e um artista plástico. Exatamente uma frase do Marcel Duchamp, quem quiser consultar no site está todo enunciado a curadoria, que se chama 3 hipóteses e 7 possibilidades. São 3 hipóteses como ponto de partida e 7 possibilidades para os artistas, ou seja, em torno do objeto, que toma no fundo como pressuposto alargado a poética do objeto. Mas estava eu a dizer que decidi então ir buscar uma ideia do Marcel Duchamp, uma entrevista que ele dá num livro que é O Engenheiro do Tempo Perdido, são um conjunto de entrevistas com o Marcel Duchamp, onde ele diz como é que os artistas a partir dos anos 40, como é que é uma espécie de arte retiniana, se tornou quase uma espécie de paranoia da arte. E por outro lado uma frase um excerto de um texto de Gilles Deleuze sobre o empirismo, sobre as palavras e as coisas, e como é que ele critica essa divisão convencional entre o que são as coisas e o que são os conceitos. E então ele diz que um conceito é uma coisa no seu estado mais selvagem, e portanto de alguma forma critica essa tradição ocidental dessa clássica divisão entre as palavras e as coisas, entre a abstração como se fosse uma prática puramente mental, puramente conceitual, afastada da realidade. E portanto todo o enunciado curatorial de alguma forma tenta problematizar essas falsas dualidades, venham elas da filosofia, venham elas da arte, venham elas dos enunciados do nosso cotidiano ou da forma como nós nos relacionamos com a realidade. Bom, a partir deste princípio escolhi alguns espaços. E isto porquê? Porque habitualmente os meus projetos tentam ajustar os enunciados aos espaços, se quisermos os espaços escolhidos
integram o próprio conceito expositivo, não são neutros. Não gosto muito de espaços que não apresentam desafios, sobretudo aos artistas, que é para, não é? Também é bom. E vou-vos dizer que tenho aprendido muito com os artistas, tenho tido resultados fantásticos. O último foi numa ilha, o projeto Tomate, e esta abstração, uma vez que o primeiro enunciado era da filosofia, eu contactei o Colégio Internacional de Filosofia através de uma amiga minha que é diretora de programas no Colégio Internacional de Filosofia. Bom, foi aceito o projeto, o primeiro espaço ser o Colégio Internacional de Filosofia e um outro espaço em Barcelona, Green Parrot, da Rosa Léo, que é dirigido pela Rosa Léo, e portanto decidimos não apresentar nada no Porto. Apresentei o projeto à Direção-Geral das Artes, à internacionalização, e convém dizer, desde já, que este projeto teve o apoio à internacionalização pela Direção-Geral das Artes e, portanto, o projeto inicialmente era para ser apresentado no Colégio Internacional de Filosofia e em Barcelona. Bom, e porquê é que eu disse que era para ser apresentado? Porque com a pandemia o Colégio Internacional de Filosofia deve ter envelhecido razoavelmente, mais ainda. Porquê? Porque após nós termos ganho ainda por cima o projeto com o apoio da Direção-Geral das Artes, não é? Tudo preto no branco, o colégio decidiu manter-se com as aulas à distância e, portanto, a nossa exposição só poderia ficar durante uma semana, um dia, que seria o dia da inauguração, porque depois eles nem os funcionários sequer lá iam abrir o edifício. E, portanto, tive que mudar de estratégia. Portanto, não íamos para Paris com o apoio à internacionalização, e era a nossa responsabilidade, desde logo a minha, perante a Direção-Geral das Artes, não íamos fazer uma exposição por um dia, como é óbvio, não é? Bom, depois de 3 crises de paranoia e 2 de neurose, comecei a tentar resolver a minha vida e não disse nada aos artistas durante o mês. E, portanto, o site, devo já dizer, este é o site do projeto, é da autoria do Luís de Sousa Teixeira, que é o designer com quem nós já trabalhamos há alguns anos. E então, fiz uma pesquisa na internet e encontrei umas senhoras muito interessantes ligadas à Sorbonne, e que é um grupo de ex-alunas e agora profissionais de filosofia, e é um grupo muito interessante que trabalha com artistas, que se chama Opium Philosophie. Enviei-lhes um e-mail com uma grande lata e disse: gosto muito do vosso trabalho, tenho aquele projeto para apresentar, e neste momento estamos com um problema com o Colégio Internacional de Filosofia, uma vez que a exposição só poderia estar aberta ao público no dia da inauguração. As senhoras responderam rapidamente, e a partir do Opium Philosophie, aquele grupo de pessoas ligadas à filosofia, de artistas, têm pessoas ligadas às artes plásticas, ao cinema, é um grupo de artistas das mais diversas áreas disciplinares. Colocou-se o problema deste tipo de projeto necessitar de um espaço com algumas características que eu lhes pedi. Bom, a dificuldade era arranjar o espaço, teve para ser uma livraria, mas eram muitos artistas, são 15 artistas neste projeto. Acabámos a ser 21, já vou explicar porquê. E então há um espaço em Paris que elas fizeram o favor de contactar, que é o PUX, precisamente, que veio a ser o espaço que substituiu o Colégio Internacional de Filosofia. Este espaço que vocês estão a ver é o espaço PUX, é um espaço em Aubervilliers, absolutamente extraordinário. Queria dizer que o espaço onde nós acabamos por apresentar o projeto é um subsolo, por uma razão muito simples, porque quando eu tive a primeira reunião em Zoom com o diretor artístico do PUX, o Ivan Noé Kruger, estava lá nessa altura, na altura em que estava prevista a nossa exposição ir a Paris, estava lá uma exposição dos finalistas da Escola de Belas Artes de Paris, e o espaço, daqui a bocadinho até eu posso pedir para eu até o procuro, como agora já tenho aqui o rato, posso mostrar, o espaço superior, que é o espaço que aparece na página do PUX, desse espaço, estava ocupado pelas Belas Artes de Paris, e o Ivan Noé o que é que propôs? Nós adiarmos uma semana a exposição, porque
a Escola de Belas Artes de Paris terminaria a exposição dos finalistas. Só que nós tínhamos um problema. Nós teríamos muito interesse em ocupar a parte superior porque é mais limpinha, é mais aparentemente dignificável, mas tínhamos um problema que eu já tinha comprado as viagens e os hotéis e tinha que devolver o dinheiro à Direção-Geral das Artes e não havia mais dinheiro para... Os hotéis ainda dava para mudar, para alterar as datas, mas as viagens ainda contactei a agência, mas eram quase o dobro, portanto, isto uma semana quase de irmos era impossível. E então eu disse, Ivan Noé, mas não há problema porque os artistas, e nós estamos habituados a trabalhar espaços assim precários, a arte tem essa condição também, há aí outro espaço. Ele disse, nós temos um subsolo, no qual, que é o que vocês estão a ver, que nós estamos a fazer algumas obras, porque vão ser futuros ateliês de artistas que já estão a ser a partir, que vão ser já a partir de janeiro. E recebi algumas imagens do subsolo que, como devem calcular, absolutamente caótico, cheio de pedras, sem luz, e eu enviei aos artistas e decidimos arriscar. E então chegamos lá, num domingo, a Paris, ao Puxo, e aconteceu-nos o seguinte, e eu vou contar isto porque acho que também é importante sabermos, ou pelo menos temos consciência de que é possível fazer exposições muitas vezes com condições mais precárias, não é? Depende da boa vontade e do interesse e da dedicação ou da motivação. Então chegamos, dia 1, segunda-feira, os eletricistas ainda não tinham acabado de colocar as luzes. Dia 2, os eletricistas ainda não tinham acabado de colocar as luzes. Quarta-feira, os eletricistas ainda não tinham acabado de colocar as luzes. A inauguração era sábado. Quinta-feira, às 7 da tarde, os eletricistas acabaram de colocar as luzes. Acabaram de colocar as luzes, aquilo era uma empreitada, portanto, a própria estrutura administrativa do Puxo, Ivan Noé, a Cristina, produtora, nós todos à beira de um ataque de nervos, não é? Porque era preciso, numa quinta-feira, a partir das 7 da tarde, montar trabalhos de 21 artistas. Porquê? Porque uma das contrapartidas que o Ivan Noé nos propôs é que as Belas Artes de Paris tinham pago 4.000 euros para ocupar o espaço superior, foi nós fazermos uma espécie de troca e nós achamos isso bem interessante e deu frutos. Eu já vou falar sobre isso também. Foi 7 artistas deles que ocupam os ateliês dessa estrutura integrarem o nosso projeto. E então eu fui ao site, escolhi um pouco a partir do tipo de trabalho que aqueles artistas desenvolvem, até porque está descrito no site e tem algumas imagens do trabalho desses artistas, propus 7 artistas que integraram o nosso projeto, portanto acabaram a ser 27 artistas. Portanto, tínhamos 6 salas, 21 artistas, 2 performances, para 24 horas depois estar tudo pronto para as pessoas poderem assistir à exposição. Bom, na quinta-feira, às 7 da tarde, eu recebi um telefonema a dizer se nós quiséssemos começar a montar, os eletricistas finalmente tinham acabado de trabalho. Acontece que como aquele subsolo nunca tinha sido ocupado por ninguém, estava absolutamente caótico. Nós tínhamos luz, é verdade, mas tínhamos um estado de obras completo em 7 salas, em 6 salas mais uma. Bom, é mais pequenina a entrada. Bom, eu falei com os artistas que foram, devo desde já aqui dizer em público, extraordinários. Eu só me lembro do Zé Maia, de balde e de esfregona, é a imagem que eu tenho de Paris do Zé Maia. Portanto, eu tenho essa no meu telemóvel, do Silvestre com a Celeste a espetar coisinhas na parede, não é? Ao fim de manhã, na sexta-feira, estávamos todos, cada um na sua salinha, a rezar para que corresse tudo maravilhosamente. Bom, devo dizer-vos que ainda hoje não sei como é que, só graças ao trabalho de todos, não há, quer dizer, é que não há a menor dúvida. Nós levámos a exposição pensada, nós sabíamos já pela planta quem é que ia ficar onde, as obras como seriam mais ou menos apresentadas, isso sabíamos tudo, mas faltava limpar tudo e pedras autênticas, não é? Daquelas salas todas. Bom, lá conseguimos isso ao fim da manhã, penso, nós chegámos lá às 8h30, sexta-feira com a inauguração, portanto, no dia seguinte às 3 da tarde,
conseguimos até a hora do almoço, se eu me recordo, limpar tudo e começar então a montar os trabalhos. A colaboração das meninas da PUS. Com a colaboração de duas extraordinárias, a Melissa, sobretudo, e a Vanessa, que são duas pessoas de filosofia extraordinárias, que sabem de facto o que é o empirismo do conceito. O empirismo do conceito é a vida real, portanto, não é? Não há abstração nisto. Portanto, esta exposição foi muito boa para todos. E ao fim do dia, de sexta-feira, após ali a Anabela, irmã do Zé, também nos ajudou. Só me lembro dela comigo no trabalho da Tânia Diniz, a tentar ver se a fita cola, se a fita dupla face não prejudicava a fotografia da Tânia. Bom, mas eu não sei como é que nós chegamos ao fim de uma sexta-feira e tínhamos, os artistas também foram, os artistas do PUS foram bastante colaboradores também. E quando entramos na primeira sala, que é aquela que vemos na parede, eu lembro de entrar na sala e estavam a limpar a parede. E eu fiquei em choque, porque eu queria aquela parede assim, não é? Cheia de fungos mesmo, não é? Com pouca abstração também. E, portanto, nós temos aqui 6 salas que estão a percorrer, que estão aqui a circular, que tem uma performance da Silvana, foi o último trabalho. O projeto acabou lá de ser apresentado com a performance da Silvana, que é esta, exatamente, este é o fim. Cada artista se posicionou de forma diferente perante a proposta curatorial. Alguns trabalhos são mais politizados, outros trabalhos são mais formalistas, outros trabalhos têm um pendor mais social, outros trabalhos têm um pendor mais próximo até da filosofia. A ideia isto é um trabalho do Tibon, dos artistas franceses, o trabalho deles chama-se Os Residentes, é gozar com os residentes mesmo, e têm um trabalho fantástico. Eu só pedi, depois se quisessem, consultem o site, estão lá as obras todas, não é? Porque o trabalho do Tibon é um trabalho que joga só que é pensado a partir do espaço. Ele descobriu lá um retângulo e decidiu limpá-lo todo, e chama-se o corredor, e é preciso atravessar uma série de dificuldades para ver, ou melhor, não ver nada no percurso, e finalmente só quem consegue atravessar todo o corredor, tem um manual de instruções, é que consegue, espreitando por um furinho com uma luz que o Tibon lá colocou, é que consegue ver exatamente o espaço propriamente dito. Portanto, esta exposição correu muito bem, e queria dizer uma coisa, porque aos artistas também se deve, é que a interação penso que foi tão produtiva, que acabou o Ivan Noé chegar ao final do dia e ver a montagem da exposição e ficar absolutamente fascinado com a exposição. Vou dizer isto não é como um elogio para todos, mas é o que é. É o que é. O Ivan Noé é uma pessoa, eu devo já dizer agora, que é diretor artístico, foi curador no Palais Tokyo durante 5 anos. Decidiu abandonar o Palais Tokyo porque foi convidado por 2 das pessoas que são, digamos, aquelas que lideram uma associação francesa que articula várias instituições da Grande Paris, e decidiu aceitar trocar o Palais Tokyo por esta estrutura em Aubervilliers PUS. E, portanto, é agora o diretor artístico desta estrutura. Quando ele viu a exposição, gostou tanto que disse, não, esta exposição não pode, até porque ele viu que nós montamos uma exposição de 21 artistas em 24 horas, não é? Tem um bocado para ser 24 horas no meio. Mas gostou tanto da exposição que disse, a exposição não pode acabar dia 14, que era exatamente a data que estava prevista a exposição encerrar ao público. Ela vai integrar a primeira edição da Paris Art Basel. E, portanto, a história faz assim, para todos os efeitos, os artistas portugueses e pelos outros já não me diz respeito, mas os artistas que integraram esta exposição foram os primeiros artistas portugueses a integrar a primeira edição da Paris Art Basel. Lamento, mas é assim mesmo, pronto, não é? É assim a vida. Estava no sítio certo, à hora certa, não é? Pronto, é assim. A história é assim. Portanto, é assim. Bom, portanto, eu queria só aqui referir uma coisa que é, eu penso que estas relações com outras pessoas e com outras cidades e outros países
não é que torna estas coisas muito cosmopolitas, não é? Porque cosmopolitas agora somos quase todos. Mas foi muito importante porque teve um resultado bastante produtivo, porque o Ivanoé Kruger para o ano vem ao Porto, vai fazer uma curadoria com uma série de artistas do Push no Porto, e os 7 artistas que têm ateliê nesta estrutura no Push vêm ao Porto apresentar uma exposição. Portanto, são 7 artistas que vivem lá, não são todos franceses, um é marroquino, outro é italiana, outro é uma artista israelita, mas como é que funciona o Push? É, como diz o Ivanoé num vídeo que foi colocado para aí há 2 dias no Instagram desta estrutura, diz uma coisa que me parece muito interessante, diz que Push neste momento explica porque é que saiu do Palais Tokyo e porque é que decidiu aceitar ser o diretor artístico desta estrutura, e diz uma coisa interessante, diz que pretende que aquilo funcione como uma espécie de um ecossistema da arte, que aglutine quer estruturas institucionais, estruturas públicas, privadas, e funciona como uma estrutura que dá apoio administrativo ao nível da produção, convidam curadores, convidam artistas para, de alguma forma, dinamizarem a própria prática artística, a relação dos artistas entre si. Basta dizer que se vocês forem à internet e puserem Push, Aubervilliers, é um espaço que pertence a uma sociedade que é a sociedade da Torre Eiffel, portanto também é gente com capacidade económica, obviamente, mas apoiam 230 artistas, são 230 ateliês de artistas. Basta dizer que nós abrimos a portinha e quando a portinha se abre, nós não imaginamos o espaço que vamos encontrar. E, portanto, trabalhar com 200 e tal artistas que apresentam candidaturas, vou dar um exemplo, em outubro eles abriram candidaturas, os artistas apresentam propostas, como uma candidatura para residências, e alguns artistas já estão lá há 6 anos. Portanto, vou-vos dar um exemplo, o artista que acabou de expor na Lemons e Silva, o Marlon da Zambuja, tinha o ateliê precisamente em frente ao espaço onde nós estávamos a expor. Portanto, é um espaço que é importante para uma cidade, digamos assim. Imaginamos que seria o Matador ser aquilo, em vez de ser uma indústria criativa. Pronto. É verdade. Em vez de vender salsichas, por exemplo. E foi muito importante, porquê? Porque esta relação que nós vamos continuar a manter com o Ivanoé, ele vir ao Porto, os artistas virem cá, eu vou em janeiro a Paris ver uma exposição e tenho ideias de tornar a passar para ver os trabalhos que estão lá agora. Quer dizer, é melhor que eu ter concorrido ao Criatório e ter perdido. Pronto, não é? Certo? Pronto, ainda bem, é assim, pronto. Portanto, era uma artista da Anne Comeste, também francesa, e eu na altura, quando escolhi os 7 artistas, já me tive o cuidado de não escolher todos franceses, porque são culturas diferentes, apesar de eles viverem lá, portanto são representações diferentes. E, portanto, nós decidimos também o quê? Não limpamos o espaço o mais possível, mas preferimos o quê? Que o espaço mantivesse essas características originais. Porquê? Porque eu também não trabalho muito com artistas que são propriamente artistas muito limpinhos, não é? Portanto, o espaço integra de facto e dialoga com as obras dos próprios artistas. Queria só também referir uma coisa que penso que é importante. Este projeto começou com um colóquio que foi feito aqui no Porto, um colóquio internacional, que foram convidadas várias pessoas, nacionais e internacionais. No final do projeto vamos fazer um livro com as diversas obras dos diversos artistas apresentadas nos diversos locais, já vou dizer quais são ainda outros, e com os textos dessas pessoas que participaram no colóquio. Porquê? Porque eu prefiro sempre fazer livros em vez de catálogo, uma espécie de exposição, uma espécie de ferramenta que também produz conhecimento. E, portanto, os textos desses autores vão contribuir também para enriquecer a própria proposta. Portanto, já temos as imagens desta estrutura do Push, temos agora as imagens do Ateliê Logicofobista. Eu vou só dizer porque é que este projeto tem o Ateliê Logicofobista, porque correspondeu à necessidade que eu tinha dos artistas receberem dinheiro, porque os artistas comem, pronto, é uma coisa, há pessoas que comem. E então, como os projetos de internacionalização têm esta coisa mística, que é
não percebermos porque é que o apoio à internacionalização não confere FII para os artistas. Portanto, a internacionalização da Direção-Geral das Artes, os apoios só são para viagens e deslocações, para alguma divulgação, que se cinja a tradução para a língua estrangeira do país onde nós vamos apresentar as obras, podemos ter algum apoio. E então o que é que eu fiz? Concorri ao Criatório e apresentei o local no Porto que se integraria neste projeto. E o espaço foi um espaço também que eu não queria que fosse um espaço, queria que fosse um espaço que falasse e, tão estranho como a frase do psiquiatra sobre o louco com o qual eu comecei a minha intervenção, não é? A preocupação em excesso com o objeto pode tornar qualquer pessoa louca. E eu achei que o ateliê lógico-fobista do Ruca era exatamente o espaço adequado, porque aquele espaço para mim é este grande enunciado, e portanto também foi escolhido o ateliê lógico-fobista, onde nós acabamos agora de apresentar a exposição, porque foi o espaço com que eu concorri ao Criatório. E apesar de ter perdido o Criatório, decidimos manter o ateliê lógico-fobista. E eu confesso, porque está lá enunciado na minha candidatura, que só concorri ao Criatório para uma coisa, porque só orçamentei uma coisa, que foi pagamento aos artistas. Pronto. Perdemos. É assim, a vida. Mas mantivemos isso, e agora, nessa altura, quando concorri também indiquei, porque era uma ideia que nós já tínhamos há 2 anos, quando começamos com este projeto, o mercado do bolhão. Exatamente porquê? Porque me interessou também, neste enunciado da curadoria, a ideia de ligação. E se eu estava a falar de um projeto que questionava as fronteiras entre o que é o objeto e a realidade, entre o que é o pensamento e as coisas, entre o que é a abstração e a realidade, interessou-me esta ideia sempre de ligação. É uma ideia que me interessa há muitos anos e, portanto, eu mantive e propus também um espaço coletivo, que é o Mercado do Bolhão. Estava em obras, na altura ainda, a Câmara não me pôde assegurar o Mercado do Bolhão, porque não sabia ainda quando é que ia abrir, quando é que as obras estariam concluídas, apesar de eu ter referido esse espaço como um dos espaços que desde agosto de 2021 nos interessava para apresentar este projeto. E então, entretanto, como o mercado já está recuperado, já está aberto, também nunca percebi porque é que na altura, quando nós pedimos o mercado, não foi possível, e depois, passados uns meses, já foi possível, mas isso será um dos mistérios que ficará comigo até à cova. E então, em todo o caso, a empresa que agora está com o mercado, eu contactei. Devo dizer que o Presidente da Câmara foi, não é por nada, também tenho que dizer, não é? Pronto. Disse que achava muito interessante, deu-me logo o contacto da nova diretora da Galeria, que reuniu comigo, que entretanto também já tinha decidido apresentar um projeto no Mercado do Bolhão, e que me disse, se nós tivermos as duas a mesma ideia, porque é uma boa ideia, não sei se é boa, foi uma ideia que tivemos, eu pelo menos tive há um ano, e portanto, vamos apresentar no Mercado do Bolhão, está tudo combinado com a empresa, vai ser em março de 23, depois de chegarmos de Barcelona, e será um trabalho coletivo, sem autoria, portanto, é um trabalho de todos os artistas na Galeria Superior do Mercado. Vamos ocupar a parte superior do chão, e é um trabalho de ligação como um mercado é, portanto, um trabalho coletivo. E a partir daí faremos o livro, que incluirá as imagens do PUS, que estamos a ver, as imagens da Green Parrot, de Barcelona, do Mercado do Bolhão, do Ateliê Lógico-Fobista, e depois, no dia a seguir, imediatamente no dia seguinte, vai acabar depois de inaugurarmos no Mercado do Bolhão, irá a Renata e a Silvana irão apresentar uma performance também na Térmita, com o qual fecharemos o próprio projeto, e portanto também continuaremos para o livro, que estará pronto no final do ano civil de 2023. Queria dizer também uma coisa interessante, que tenho uma experiência mais positiva com pessoas, ao nível do contacto com as estruturas, uma experiência muito positiva com pessoas fora do nosso país. Vou dar um exemplo: eu contactei a Rosa Léo uma quinta-feira à 00h20, porque, como sabem, as candidaturas à Direção-Geral das Artes, nós temos que ter aquelas declarações e tal, a Manuela sabe muito bem também, e no dia seguinte eu estava no autocarro, e a Rosa responde-me às 10 da manhã, a dizer para fazermos uma reunião segunda-feira em Zoom.
aconteceu-me eu contactar estruturas em Portugal que nem sequer resposta até hoje tenho. Com o PUS foi a mesma coisa, com contacto o Opium Filosofia contacto o Ivan Noé Kruger, que lhe apresenta, eu pedi, uma vez que nós temos site, eu faço sempre sites dos projetos porque temos sempre um arquivo e material, se um dia desaparecer, e temos depois também um livro. Todos os meus projetos têm livro e site. Porque também é mais fácil a apresentação quando eu vou pedir um apoio qualquer. Portanto, as pessoas podem ir ao site e ficam a saber do que é que se trata. E o Ivan Noé marcou uma reunião 3 dias depois em Zoom, a Rosa Leo de uma sexta para uma segunda, e tenho estruturas em Portugal que até hoje, naturalmente, estou à espera das respostas. É assim, devagar, tudo muito devagar. E é mais ou menos isto que eu teria para vos dizer. Agora não sei se querem... Quero lançar o convidar-vos aí depois, quando o Ivan Noé estiver no Porto, eu vou-lhe pedir para ele fazer uma apresentação da estrutura também, agora por ele, não é? Até porque, entretanto, ele também só está lá há um ano e tal, portanto agora começará a desenvolver um trabalho, evidentemente, mais aprofundado, e quando tiverem cá os 7 artistas a expor aqui num espaço aqui do Porto também, divulgarei na altura para depois tudo isto fazer ainda mais sentido, não é? Também é ligação isto, não é? Vou aproveitar para dizer uma coisa também que por acaso não disse. Tivemos outro drama que foi na véspera, quando nós acabámos de limpar, colocou-se outro problema. Um dos espaços, onde eu pensava projetar 2 vídeos, não podíamos apagar a luz. E portanto também não íamos poder apresentar ali os vídeos. E então, à última hora, também mudamos ainda de espaço, então descobrimos numa entradinha, por baixo da escada, ficou lá o trabalho, o vídeo da Maria Covadonga, uma artista da Galiza, está aqui, está a ser projetado para ali. O trabalho do João Leonardo, vimos que funcionava mesmo com a luz acesa, e é isso. E portanto, às 6h30 também conseguimos repensar a própria apresentação. Queria dizer-vos que o projeto foi muito bem acolhido, e também não é por nada, mas também acho que os artistas merecem isso. Um dia o António Cardoso, aqui do Porto, me envia-me, eu não tinha Instagram, agora tenho, porque o Ivan Noé me chateou para eu ter Instagram, pronto, tenho um Instagram, e então um dia o António Cardoso envia-me pelo Facebook, pelo Messenger, uma fotografia de um senhor que é o diretor da Paris Art Basel, que é o Guillaume Pien, e que fotografou a nossa exposição e pôs no Instagram dele. E o António, que conhece mais ou menos o tipo de exposições pouco limpas que normalmente eu apresento, não é? Em espaços degradados, ilhas, essas coisas, planetários, cheios de tijolo burro nas paredes e tal, disse assim: Eduardo, parece-me que é a vossa exposição. E eu disse: António, mas onde é que viu isso? Está no Instagram do Guillaume Pien, que é o diretor da Paris Art Basel, e que diz o seguinte: finalmente em Paris, e vai ser essa piada isto, finalmente em Paris, uma exposição com uma atmosfera berlinense, coisa rara nesta cidade. E era a nossa exposição. Não é? Portanto, isto é um trabalho de uma artista francesa que é marroquina, vive em Paris, mas é marroquina. São 7 objetos, vem do teatro, é uma artista que vem do teatro, mais especificamente da cenografia. Esta é da Darja, uma artista russa, que vive em Viena. Portanto, esta exposição acaba por beneficiar também. Claro que nós corremos este risco, ela beneficia do espaço, porque nós também, convém dizer, soubemos dialogar com ele, não é? Porque seria uma outra exposição. E tínhamos um problema, é que as luzes não se podiam apagar em nenhuma sala. Que é uma coisa também engraçada. Portanto, eu tive um ataque durante 24 horas, para não chatear muito ninguém. O Nuno foi com o Maia para o Museu d'Orly, tal, não é? E eu fiquei, eu não vou as unhas, mas a tirar a cabeça na parede e tal. É que para além de termos um dia, tínhamos esse problema de as luzes não apagarem. Ou seja, aquele truque que todos nós utilizamos, que é chegar a lâmpadazinha fluorescente e para desligá-la não dava, só no geral desligava tudo. Portanto, estão a ver. Portanto, isto também é bom, porque nos obriga
a repensar e a saber os nossos limites, a saber onde é que nós podemos ir, não é? Portanto, estivemos a exposição com as luzes todas acesas, já tínhamos a experiência do Panóptico e tal, tudo aceso, e da ilha. E depois tivemos depois de 4 dias à espera que os eletricistas acabassem de. Não, é que a própria estrutura do puxo já estava a ver um ataque de nervo, não é? Porque nós víamos que eles montavam um bocadinho de uma lâmpada e vinham fumar um cigarrito. É verdade. A classe operária tem destas coisas, pronto, também, não é? E portanto, nós a vermos aquilo sempre ali todos os dias a correr para lá, tipo a nossa presença a pressionar, não é? Nada, não conseguíamos coisa absolutamente nenhuma, não conseguíamos pressionar ninguém. E ele dizia, acha que assim, não sei, tenho que falar com o diretor, depois o diretor, o produtor, não é? E portanto, na quinta-feira, ao final do dia, quando finalmente estavam as lâmpadas, também descobrimos isto. É que ia ficar tudo aceso, em todas as salas, certo? E daí, nem sequer, por um lado é bom, porque agora toda a gente faz exposições tão imersivas que qualquer dia não se vê as obras. Pronto, e então, isto ainda é outra possibilidade, não é? Quer ver as obras? Pronto, também está bem. E finalmente as obras viam-se. E como também já andamos um bocadinho cansados de tanto design expositivo, fizemos uma exposição normal. E cada um com a sua poética, cada artista com a sua poética, como está no enunciado, um objeto, uma poética, e assim foi. Portanto, foi uma aventura para todos nós isto, não é? Não sei como vai correr Barcelona, mas pior não deve ser. Tivemos uma folha de sala, para cada espaço temos de ter uma folha de sala, com a planta, com a indicação, tudo normal. Ali é o trabalho da Nair. Aquele trabalho é um trabalho muito interessante, depois se quiserem estar a ver o site, é um pequeno vídeo, e nesta sala ficou a Amaranto, o Sérgio e a Nair, porque são trabalhos que se relacionavam, todos anárquicos, aproveitarmos o próprio espaço, porque são artistas que trabalham mais a partir do contexto, e portanto o trabalho da Nair era de uma ilha em Marrocos, de uma ilha muito pobre, e ela esteve lá e era uma menina a brincar a inventar uma dança, uma coreografia com uma cadeira, enquanto a mãe estendia a roupa. E a mãe não via que a menina estava com um objeto, a cadeira precisamente, a tentar criar uma coreografia, porque a menina levou a cadeirinha para trás, para o lado contrário onde a mãe estava a estender a roupa, e portanto o vídeo... Portanto, nós tentamos o quê? Em cada espaço, o Nuno, por exemplo, ficou com uma artista, com a Rotem, com uma artista israelita, tentamos que em cada espaço ficassem artistas portugueses e artistas do pulso, portanto, para não formos aqueles portuguesinhos aqui e depois ali os estrangeiros, estão a ver? Portanto, e fizemos uma coisa, uma artista, Emmanuel de Croc, vive em França, mas é tal que é marroquina, tinha 7 objetos que a intenção inicial dela era apresentar numa sala, e eu propus o quê? Que cada um dos objetos dialogasse com cada uma das salas com os outros espaços expositivos. E então a Emmanuel escolheu para cada espaço, imagina-se no caso do Rotério e do Nuno ficou um espelho, no caso do Zé ficou as botas, porque tinha a ver com o trabalho, ou seja, que cada objeto que ela ia expor numa só sala ficassem distribuídos por cada uma das outras salas e dialogasse com o trabalho dos artistas que foram do Porto para lá. Estou mortinhos por vir por cá, e eles estão sempre a dizer, nunca mais é primavera. Mandaram-me um e-mail, semana passada, a dizer assim, Eduardo, então, estamos todos à espera da primavera para irmos ao Porto. É muito interessante este cruzamento com os artistas, não é? Porque é produtivo para todos, não é? Aprendemos com eles connosco. Por exemplo, vou dar um exemplo por cá, que é interessante. O Tibô enviou um e-mail para nós a cumprimentar toda a gente e tal, e a dizer, se não fosse este espaço, eu não tinha conseguido sair da minha zona de conforto, porque isto foi um desafio muito grande para os artistas também, que é explorar aquilo que eu mais gosto, e que é o quê? A desmaterialização dos espaços. E por isso ele foi buscar aquele corredor e fez uma mafiosice, que ele é super divertido, mas é mafioso. E então, a primeira vez que eu falei com ele, disse, posso gravar a nossa conversa ao telefone? Porque ele tinha uma proposta de me apresentar, e eu disse, sim. Como eu falo mais ou menos francês, não é? Então o que é que ele fez? A gente está no corredor, e qual é a conversa que ouvimos? A conversa que eu tive com aquele telefone. Posso fazer isto? Posso fazer aquilo? Sim, não. Então, até a conversa que as pessoas estão...
E é um artista que está a explorar, o trabalho dele chama-se Os Residentes. Ele agora está a explorar um trabalho muito engraçado que está no Instagram do PUS, que estive a ver, que são os inabitantes. E que é, as pessoas entram por um buraco e só atravessando aquele buraco numa parede é que conseguem ver uma espécie de umas tendazinhas que ele está no Paris, na Maison de la Photographie, é um protocolo que o PUS tem com eles, e são umas tendazinhas que ele ilumina e é um trabalho só sobre a luz. E as pessoas, que é um bocadinho de corredor, também tem a ver com essa ideia da luz e do espaço, não é? E que ele disse que a partir de agora é um desafio para ele que ele vai continuar a explorar. Portanto, acho que é bom para todos. E agora já sei que posso fazer exposições que não imersivas. Já não é que eu já gostasse, mas já estou a economizar. Cada dia nos vemos. A luz não pode esconder aquilo que nós não somos capazes de fazer. Tivemos sorte na inauguração, não choveu. Opa, e tivemos uma sorte. Não foi horrível os outros dias todos. Isto acabou por ser assim um bocadinho místico, porque foram 4 dias horríveis, 4 dias de mau tempo, e depois no dia da inauguração, com 10 garrafas de champanhe, é verdade, já que estávamos em Paris, não é? Foi uma inauguração, como diz o Ivan Noé, sofisticada, foi a mais sofisticada até hoje no posto, diz ele. E estava um dia de sol maravilhoso e viemos embora. Depois daquilo Foi a pior parte. Fechou às 2h30. Exato. E depois, entretanto, 2 artistas foram desmontar a exposição e tivemos muito bons ecos da exposição. Fizeram lá uma festa até às 6 da manhã no PUS, mas aí nós já não estávamos. Eu não estava a trabalhar cá. Então, e é isto que eu tenho para vos dizer.